Vamos lá, pessoal, dando continuidade aí esses nossos vídeos acerca dos crimes contra a dignidade sexual, notadamente o estupro e o estupro de vulnerável. Quem estiver assistindo esse vídeo, presumo que já tenha assistido o outro. Na verdade, anteriormente discutimos sobre o crime de estupro, bem jurídico, objeto material, conduta, vontade, consumação, tentativa e as formas qualificadas. Agora nós estudaremos o estupro de vulnerável, que tem previsão lá no artigo 217-A do Código Penal, também com a redação dada pela Lei 12.015 de 2009, e verificaremos também a modalidade de ação penal nos crimes contra a dignidade sexual. Então vamos lá no estupro de vulnerável. Olha o que prevê então estupro de vulnerável. Item 2, estupro de vulnerável. Entendendo que o item 1, nós discorremos o crime de estupro. Item 2, estupro de vulnerável. Olha o que prevê o artigo 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena de reclusão de 8 a 15 anos. No parágrafo 1º, nós temos o estupro de vulnerável, não em relação à faixa etária, mas se a vítima, por qualquer tipo de enfermidade ou deficiência mental, não tiver o necessário discernimento para a prática do ato, ou por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, por exemplo, depois de um Boa Noite Cinderela, nós também temos o crime de estupro de vulnerável. No parágrafo 2º, nós tivemos um veto. No parágrafo 3º, nós temos a modalidade com resultado lesão corporal de natureza grave, pena de reclusão a 10 a 20 anos. E no parágrafo 4º, nós temos um caso de resultado morte, uma morte pré-ter-dolosa, né? Em que há uma morte decorrente de culpa, porque se houver o dolo, há um concurso de crimes aí com o delito de homicídio. E nessa hipótese, de acordo com o parágrafo 4º, reclusão de 12 a 30 anos. Pois é, mas a pergunta que deve ser feita é a seguinte. No estupro de vulnerável, a presunção de violência é absoluta ou relativa? Professor, como assim? Pessoal, não precisa ter violência. Ninguém está constrangendo uma menor de 14 anos mediante violência ou grave ameaça. Pode ser que por vontade da própria criança ou adolescente haja a conjunção carnal ou outro ato libidinoso. E nós temos o crime de estupro de vulnerável? Sim, porque não depende de consentimento. O fato de a vítima ter idade reduzida já faz presumir a violência. É uma violência presumida. Aí vem a pergunta. Essa presunção de violência é absoluta ou relativa? Tá, professor, explique com outras palavras. Olha só, se alguém de forma consentida tiver conjunção carnal com uma pessoa menor de 14 anos, incorre no delito? E a resposta é positiva. A presunção de violência é absoluta, de acordo com os tribunais superiores. O Superior Tribunal de Justiça até sumulou esse assunto. Súmula 593 do STJ. Vamos acompanhar a redação. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Ou seja, a vítima nem virgem era. A vítima já teve vários relacionamentos amorosos, inclusive com o próprio autor. Mas se não é maior de 14, incorre no delito de estupro. Ficou claro, pessoal? Então a presunção de acordo com Superior Tribunal de Justiça, súmula 593, é absoluta. Bom, só uma observação. Essa presunção absoluta só se refere
se a vítima não é maior de 14 anos, porque a vulnerabilidade prevista no parágrafo 1º diz respeito a alguma enfermidade mental, doença mental ou outra causa que impossibilite a resistência da vítima. Nesse caso, a violência, ela tem que ser, a presunção é relativa, porque tem que ser comprovada de acordo com o caso concreto. Professor, como assim? Olha só, imagine se uma pessoa com doença mental, imaginemos aí com síndrome de Down, tem conjunção carnal com outra pessoa, sem violência real, tá? Sem que haja um constrangimento, uma grave ameaça ou violência física. Imagine que foi de forma consentida. Caracteriza o estupro de vulnerável? De forma absoluta? Pessoal, não. Para isso temos até o Estatuto das Pessoas Portadoras de Deficiência. Pessoal, o fato de uma pessoa ter uma doença mental, isso não pode excluí-la de um convívio, de uma atividade sexual. Então, para que ocorra o crime de estupro de vulnerável nesse caso, tem que ser verificado se, além de doente mental, naquele contexto em que foi verificada a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, aquela pessoa tinha discernimento, ela estava sabendo o que estava fazendo. Se for verificada a ausência de discernimento, só aí teremos o estupro de vulnerável. Então, a presunção só é absoluta em relação à faixa etária. Em relação à doença mental, outra causa que restrinja a capacidade de resistência da vítima, nós temos que verificar de acordo com o caso concreto, sendo aí a presunção relativa tem que ser demonstrada. Ficou claro, pessoal? Muito cuidado com a súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça. Mas aí alguém pode perguntar assim, professor, esse é o entendimento dos tribunais com relação à vítima não ser maior de 14 anos. É absoluto e pronto. Sim, a única coisa que o autor pode alegar, tentar alegar, é um erro de tipo, falar, ela falou que tinha mais, eu achei que tivesse mais, e aí tenta a excludente da tipicidade lá no artigo 20 do Código Penal que os senhores já estudaram no semestre anterior. Mas vejam só, quer dizer que é absoluta. Se a pessoa sabe que a vítima não é maior de 14 anos e tem relação sexual, incorreu no crime de estupro, de forma absoluta, de acordo com a súmula 593, resposta positiva. Mas, professor, imaginemos o seguinte caso. Julieta, uma jovem com 13 anos, se apaixona por Romeu, com poucos anos a mais de idade. Eles têm um romance lindo, inclusive escrito por Shakespeare. Imagine uma relação sexual entre os dois. Loucos, apaixonados um pelo outro. Será que Romeu vai para a cadeia? Responde pela prática do crime? Ou, sendo ele adolescente, pode ser apreendido em decorrência de um ato infracional? Pessoal, nos Estados Unidos tem colado uma tese denominado de exceção de Romeu e Julieta, que busca tornar essa presunção absoluta, de acordo com o STJ, de violência, irrelativa. Professor, como assim? Nesse caso, imaginemos, pessoal, está na nossa realidade hoje. Hoje as crianças têm acesso à novela, os adolescentes têm acesso, e até salutar que tenham acesso a informações de cunho sexual, até para fins preventivos. Imaginem uma adolescente de 13 anos que namora com outro adolescente de 15 anos. Há 2 anos, suponhamos que devido à circunstância cultural, familiar, eles até juntos vivam. E imaginemos que chegue uma notícia de uma infração na delegacia, fala, olha, fulano está tendo relação sexual com a menina tem 13 anos. Aí a polícia instaura o procedimento, tal. Imagine a apreensão desse adolescente. Imagine mandar esse adolescente para um educandário. Então, nos Estados Unidos,
tem sido relativizada essa presunção absoluta, admitindo-se a exceção de Romeu e Julieta. Professor, é admitida pela jurisprudência superior, dos tribunais superiores no Brasil? Não. Súmula 593 do STJ. No entanto, em alguns juízos de primeira instância e em alguns tribunais, eu posso citar como exemplo o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, já reconheceu de forma excepcional essa teoria, a exceção de Romeu e Julieta. Havendo um romance, havendo um vínculo entre autor e vítima, e havendo uma pequena, vai depender do caso concreto, uma pequena diferença de idade entre os dois, a depender do caso concreto, podemos aí relativizar essa presunção de violência que para os tribunais hoje, na sua maioria, entende ser absoluta. Bom, para a gente fechar com relação à ação penal. Como funciona? Qual é a ação penal? Ela é de iniciativa privada, ela é de iniciativa pública, e sendo pública é de iniciativa pública incondicionada ou condicionada. Senhores, via de regra, os crimes previstos aí nos capítulos 1 e 2 do título 6 do Código Penal, que dizem respeito aos crimes contra a dignidade sexual, como por exemplo o estupro lá do artigo 213, a ação penal é pública, condicionada à representação da vítima. No entanto, isso não se aplica no estupro de vulnerável, tá? De acordo com o parágrafo único do artigo 225 do Código Penal, procede-se mediante ação pública incondicionada se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Pessoal, tenham bons estudos aí, eu espero que todos tenham assistido os 2 vídeos, né? Nesse exato momento eu estou em Canoinhas, um frio danado aqui. Mas professor, você tem tá de camiseta? É que aqui eu tô com o sistema de calefação no top power aqui para manter o ambiente climatizado. Eu aguardo todos na próxima aula, né? Vou fazer a chamada aqui, né? A Alessandra Lunar já tá com falta. O Alexandre, duvido, acho que ele vai para a prova sem nem assistir os vídeos. Ele vai aparecer lá no dia da prova, 8 horas da noite, vai falar: o que tá acontecendo? Eu tô em qual semestre? Enfim, né? Um recado aí, manda um recado, pede pro Alexandre chegar cedo no dia da prova, assim como todos os senhores, tá? Bons estudos aí e até o nosso próximo encontro.